Bem-vindos ao Gêmeas Cast. Isso aí, a E o gente bordão? ainda não tem. Não? Não. Aceitamos sugestão. Chegou Pode uma ser. aqui esses dias e não vai rolar aquela, né? A gente pode até tentar, né? Vamos tentar. Gêmeas. Não, nem começa, vai. Não, melhor não. Deixa pra próxima. Vamos Bom. pensar num outro aí. Aqui no nosso Gêmeas Cast, a gente recebe grandes amigos, inspirações no mercado, que fazem um impacto enorme pra gente e pra vocês também. Eles vão conversar sobre a trajetória e a vida deles para trazer inspirações e também ajudá-los nesse processo. Gente, a nossa convidada de hoje caiu despretensiosamente na nossa vida, numa visita que a gente fez numa fábrica. E assim, foi muito engraçado porque a gente conversou meia dúzia de palavras e parecia que a gente conhecia há anos. Eu acho tão chique falar que é amiga de Instagram, porque me sinto tão jovem quando eu falo, ai, conheci minha amiga de Instagram. A gente se conheceu pessoalmente, mas a gente manteve um contato no Instagram muito ativo. E parece que toda vez que a gente se fala, se conhece há muitos anos, a gente admira muito o trabalho, a trajetória, apesar de conhecer muito pouco, porque eu fui ver aqui para introduzir para vocês, gente. Meu Deus, que currículo é esse? Como Ela dá é conta? A gente não sabe. apresentadora de programa, professora, doutorada, não sei explicar, depois ela vai falar que consultora, influencer, mãe, viaja o Brasil inteiro com o intuito, que é o propósito de capacitar as pessoas. É uma missão de vida tão linda. É a Isa Valadão. Gente, eu tava quase chorando. Pode chorar, nós somos cancerianas, choronas. E é tão bom ser apresentada por amigos, que vocês são muito generosas, as duas aqui comigo. Maravilhosas. E sim, amigos de Instagram. Você viu como a gente é jovem? Muito jovem. E pra mim isso é muito importante. Porque às vezes eu fico olhando esses meninos jovens e falei, ai, meu Deus. Tá vendo? A gente quer se misturar também, A gente né? tenta marcar os encontros, a gente sabe que é difícil, mas a gente mantém o contato. Isso que importa, certeza. né? E admirando o trabalho uma da outra. Com Vocês certeza. são A gente não tem talentosíssimas. Nossa. E eu tô Obrigada. muito feliz de estar aqui, viu? Parabéns por essa Obrigada, a gente iniciativa. fica muito feliz. Sabe que a gente planeja aqui os convidados, a gente tem uns nomes cativos, mas tem gente que a gente fala, ai, será que a pessoa vai aceitar vir falar com as gêmeas, né? Aí a gente falou, eu tenho certeza que ela vai aceitar, só que assim, eu preciso encontrar uma agenda dentro desse currículo aqui, né? E ainda bem que deu certo. Você viu como as coisas fluem, se encaixam? Deu muito certo. Obrigada, viu, por Isa, estar aqui. apresenta um pouquinho do que você está fazendo hoje. Hoje você tá... Conta pra gente como que você tá hoje. A gente tá aqui com o público, na maioria, da arquitetura, né? Tem a Isa, é engenheira, vai contar um pouquinho. Mas mais do que você tá se dedicando a um projeto hoje. Tá. Como que tá? Então, eu sou engenheira civil e professora universitária. Então, dou aula na universidade para futuros engenheiros e futuros Olha, que arquitetos. responsabilidade. Porque eu já começo a quebrar aquele negócio da fake news, né? Isso. Que fake news? Que engenheiro e arquiteto, né, não se bicam, não se dão bem e são É mentira, é isso? complementares. Com certeza, super fake news. Acho que é a Concordo. maior fake news da Da história. Concordo também, plenamente. Ainda bem que isso tá melhorando, né, com o Sim, tempo, né? é. Graças a pessoas como você também, que a pessoa já sai da faculdade sabendo disso, para não ficar aquela rixa. E todo o mercado cresce, né? O intuito é se unir para crescer. Mas conta aí um pouquinho. E essa essência de ser professora acabo levando para outras áreas, né? Como, por exemplo, o reality show de pedreiros, né? Ai, gente, é a demais, adora o cara. reality. Vai ser a segunda temporada? Vai começar a segunda temporada já. E, gente, pedreiro raiz. Eu conheci um pedreiro que nunca tinha usado uma desempenadeira. Ele passa a argamassa com a mão. Meu Deus. Ele é lá do centro-oeste, Nossa. daquela Pirinópolis, sabe? Do pessoal mais zen, mais tranquilo. É outro ritmo, né? Não é do Ele nosso. fala né? mais leve, até tava falando com ele hoje. Ele fala mais leve, tem uma energia diferente, fantástico. Então, me permite conhecer muita gente diferente e também levar o meu conhecimento, porque às vezes a gente sabe as coisas e a gente fica achando que todo mundo sabe aquilo, isso é importante. né? É tão Ai, óbvio, né? que O óbvio não é bobagem. tão óbvio assim, não, Mas né? é óbvio Muito. pra gente que vê só aquilo. Não é que a gente é mais inteligente ou sabe mais, mas é porque é daquele nichozinho, né? Do teu meio, onde você consegue olhar. É igual falar, né? O Isso. conhecimento sem ação não serve pra nada, né? Ele é só... Só. Se você não Bom, fizer você nada é o com exemplo aquilo- disso, né?
Porque você tá sempre trazendo. fazendo e explicando. A gente, quando se conheceu também, você falou, eu faço isso, a sustentabilidade. Já me explica, porque esse conceito, você me explicou um panorama de sustentabilidade por uma outra visão. Que eu falei, nossa, ela não floreou aquela coisa, foi direta, foi... Não, você tem esse dom, né? Todo mundo pode ser sustentável da obra mais barata à obra mais cara, né? Inclusive, a turma que ganha menos, que tem menor poder aquisitivo, então, que faz uma casa com revestimentos num padrão mais baixo, né? Você sabe que, fazendo um paralelo, eles gastam muito mais dinheiro para a obra que a gente chama da parte suja, né, da obra. Porque revestimento, você vai de um revestimento de R$30 o metro quadrado ao infinito e além. Mas o tijolo, o cimento, né, o vergalhão acaba sendo o mesmo para todo mundo. Exato, né? Mas a turma que tem menor poder aquisitivo gasta mais. Por quê? Porque eles não contratam apoio técnico. Eles não contratam o técnico. Então, 80% das obras no Brasil são feitas sem engenheiro ou arquiteto. 80% em média. E aí, o que isso significa? O pedreiro, né, que faz a obra quando está acompanhando um arquiteto, o engenheiro está ali acompanhando, aí a gente tem vários pedreiros na obra. Aí esse pedreiro, ele já executou ali 1, 2 obras, ele já se acha o pedreiro, e aí o que ele faz? Ele começa a fazer a obra dos vizinhos ou a sua própria casa, e aí ele reproduz aquilo que ele viu nas obras que ele fez. Geralmente, graças a Deus, amém, eles sempre dimensionam para mais. Eles dimensionam para mais para não ter... Aí tanto quando você vai na casa de alguém, isso daqui é super resistente. Aguenta, eu vi isso a vida inteira, do meu pai, inclusive, fez a casa sozinho. Fizemos um pilarzão que dá para subir 3 andares. Mas a gente só tá fazendo para 1. Então, não, e você sabe que vou ter que contar isso. Conte. Meu pai que não escute o episódio. A gente foi reformar a chácara, que tem 35 anos, que meu pai construiu com o pedreiro. Sem arquiteto. Porque ele não precisava, aí ele falou assim, Isa, não, aqui a gente reforçou todas as paredes. Aí eu falei, não, pai, a gente podia... Não, eu quero manter a estrutura da casa, que é uma estrutura boa. Só quero mexer dentro, que sua mãe quer um quarto, Então, fizemos a remodelação interna e mantivemos, né, a estrutura da casa, o telhado, né? Porque a gente fez uma estrutura boa, firme. Começamos a obra. Não, o pedreiro começou a fazer algumas demolições, requadrar. Ele, quando... Eu tô aqui trabalhando, eu recebo um vídeo. Dona Fernanda, tem um negócio meio estranho aqui. Vou te mandar um vídeo aqui. Aí ele pega o vídeo, assim... Aí tem o pilar, né? Sabe os pilares do telhado? Não, ele empurrou os pilares iam cair. Caiu. Não estava estruturado. Não estava estruturado. E foi do seu pai. Não dá nem pra falar mal. Não. Só que na cabeça dele, não sei. Tava tudo reforçado. Senhor, tá tudo reforçado. Tava maravilhoso. Gente, a gente teve que manter a estrutura, porque o projeto já estava pronto, e fizemos tudo de novo. Mas é bem isso que você falou. Então, aí a gente pega esse exemplo e aí traz para... Porque eu comecei a falar isso por causa da sustentabilidade. E aí se gasta muito mais em volume de material, em volume de dinheiro, que para essa turma faz diferença. Faz, sim. Para todo mundo, pra todo né, mundo gente? faz. Mas assim, mas é mais contadinho. Porque acaba sendo um montante dentro da porcentagem, né? Sem necessidade, é um gasto 100% desnecessário, né? O que ele está fazendo a mais. E muitas vezes sem a técnica adequada, né? Que depois vai ter que retrabalhar. Aí começa a ter vai aparecer a patologia. Isso faz com que a construção civil seja o setor que mais impacta de forma negativa o meio ambiente no mundo. Nós somos responsáveis por cerca de 40% das emissões atmosféricas no planeta. E aí fica preocupada, o carro elétrico, é importante, mas fica... E por que você acha que importante. Não tanto isso? Porque não é interessante. Talvez a gente saber, pra gente mudar é difícil. Ou demora muito para capacitar. Porque todo mundo, assim, todo mundo não. A maioria das pessoas, ou quem tem o poder
para decidir e mudar isso, acaba achando que isso é muito difícil e muito Tá complexo. muito enraizado, tá muito... nananã. E, na verdade, não é. Assim, né, gente? Tem muita coisa, a gente Sim, entende... mas dá para começar de pouquinho, Já, né? por exemplo, o mais difícil eu tenho visto sendo feito, que são, por exemplo, os grandes fabricantes de materiais de construção já estão mexendo na sua planta de produção. O que é uma planta de produção, né? É ali o caminho que o produto faz desde Dentro da fábrica. que chega na fábrica até ele sair pronto. Eles já mexeram, isso eles já entenderam. Tudo isso já Então, tem influencia no empresa resultado. que já mudou a energia que usa, tem empresa que precisa de água para o seu processo, então ela consegue tirar a água Devolver. pós-processo, faz Ou um seja, você acha tratamento que e vai devolve. ser- Isso eles já fizeram, só que aí o material está sendo fabricado já. Tem muita coisa para ser feita, tá? sim. Mas o caminho Mas já começou, pelo começaram. menos. Que bom, é bom saber. E aí os produtos já estão saindo, impactando menos o setor, menos o nosso planeta, né, como um todo. Só que o pedreiro continua construindo Da mesma... sem saber tecnicamente. Então, Ele tá no final ele da armazena cadeia. um porcelanato que foi feito de uma forma melhor, mas armazena Errado. errado. Aí Entendo. quebra tudo. Quebra. Aí... Eu gosto de falar as porcentagem, né? Cerca de 30% do resíduo da construção civil nem chegou a ser usado. É um porcelanato que foi mal armazenado, Muito, a gente vê muito. comprou A gente vê cimento e bastante. deixou encostado no chão ou na parede, Sim. endureceu, né? Gente, material de construção Não, é gente, igual muito. remédio, igual É. comida. Tem prazo de validade, Sim. né? E muita gente não sabe. Eu outro dia eu estava ouvindo aí um influenciador grandão que ele está reformando um prédio inteiro. E aí ele achou um absurdo jogar um monte de coisa fora. E quando ele foi ver, nunca nem tinha sido usado da construção dele. Embalagens de argamassa Então, fechadas. mas aí, mau cálculo, tudo Mal- isso que a gente tá falando. Não, de armazenamento. Mas só calculou isso, mas errado calculou e errado. ficou, se ele ficou Se armazenado. sobrou é porque... Exato, é que vocês já pensaram É. complementarmente, né, as duas. A gente exatamente isso. concorda e discorda. Juntas. E aí, gente, é a falta de conhecimento na base. Então, olha só, o mais complexo, que é na fabricação do negócio, já está sendo feito porque tem a organização da Cobrando isso. empresarial, tem governo, políticas e Vem uma tudo mais. cobrança para poder, senão Porque por são si só, grandes, né? Porque são grandes fabricantes. A pequena mudança faz um impacto grande porque... Isso, o volume. É. Agora, o inverso precisa ser Precisa ser feito. Sim. Aponta que trabalhar no pequenininho. Por isso que eu gosto de falar do reality show. Ai, Porque os conta. meninos, os pedreiros lá, né? Eles falaram como que a gente aprende depois, né? Dos E bastidores. eles querem aprender Como também, que a gente né? aprendeu? Por exemplo, Olha. eu tirava ponto quem não lia a embalagem. Tá Porque certo. tem que ler a embalagem. Tem que Porque ler, a saber argamassa de um especificação. fabricante, Não é igual. ela não é E igual a outra? de outro fabricante. Olha que Vocês loucura, né? sabiam Mas que o brasileiro, ele tem, a gente tem Ai, não é dificuldade de ler pergunta, já não sei. manual, essas Lê, coisas. pois é, mas aí o que acontece? Também do outro lado, o fabricante está entendendo que às vezes ele botava uma letra muito, pequenininha. A gente tem muito profissional da construção civil que não sabe ler. Tem isso também. E aí o que o Aqueles fabricante está desenhinhos fazendo? de ordem, Desenho. É isso que eu já vi. Nossa, é. achei maravilhoso Então, também. os isso. fabricantes começaram a fazer desenho, começaram a aumentar as letras, escrever Tem uma só preocupação, aquilo né, que que é tem necessário, né? E isso é muito importante. Então, eu vejo isso acontecer de um lado, e do outro, eles precisam entender que eles precisam ler. Sim. Né? A argamassa, que é um material que é feito com cimento, ela tem uma quantidade certa de água. Cimento é um aglomerante hidráulico, né? É a cola da construção. Olha lá, a engenheira Então, falando, né? aí. Os arquitetos aqui tudo viajando, mas vamos lá. Mas eu falo isso para Tá arquitetura certo. também. Eu sei, tem Então, que ó, olhar é na a cabeça. cola. Ó, a argamassa vem em pozinho, eu preciso misturar a água sim. e Na pronto, e proporção fez ali certa. na proporção certa. Se eu misturar demais, vai ficar Sim. ralo. E na embalagem de cada argamassa, vem ali a quantidade certa de água. Eu posso comprar a mesma embalagem, Mas você sabe que eu já ouvi uma vez? Uma Fala. obra? A gente falando sobre o traço, né? Que a Aham. gente chama, né? Ó. Sabe tudo. Aí eu falei, não, esse traço tem que ser assim. Ele, eu sei, sempre fiz assim, dá certo, o jeito que eu faço dá certo. Então, assim, existe um preconceito também. Essa frase, eu acho que é a frase que eu mais escutei na Ah, eu minha ia perguntar. vida toda. Gente, sempre como- Sempre fiz assim, deu certo. Então. Deu certo Mas, até que ponto deu certo? Mas Você o que voltou eu lá pra- queria até, eu acho que assim, a gente até entrou no tema, já sustentabilidade, essas coisas, não. Eu queria
algo que a gente quase não vê é você falar um pouco de você, assim mesmo também. Como que você chegou, né? Por que você seguiu Eu essa não linha? acabei de me apresentar, né? É bom que as três do adoro isso. TDAH. Ela já tá ensinando. Ela já tá... Mas assim, o que te levou para essa área de educação, de sustentabilidade, de capacitação e não a área de engenharia? Você é formada em engenharia civil. Mas eu queria ser professora. Não queria fazer engenharia primeiro. Então tá bom. A minha Aí, mãe tá. é professora, me criou com muita dificuldade. E aí, ela falava que eu nunca ia ser professora. Porque ela não queria que eu fosse Tá professora. parecendo eu Porque falando ela... pro meu filho, ó. Não vai seja fazer- arquiteto. E aí, eu já dava aula. A minha mãe, ela não teve aquela rede de apoio que muitas pessoas têm, né? Outras não têm. E ela me carregava para dar aula junto. Então, eu via minha mãe dando aula. E eu dava aula para minhas bonecas. Ai, tô arrepiada. Todas ficavam quietas, não é igual meus alunos. Meninas, eram ótimos Então, vou dar aula pra alunos. boneca. Era Dava. Às vezes eu puxava as bonecas pelo cabelo, minha mãe conta. Eu falo, ai meu Deus, não posso fazer isso com meus alunos. Queria tanto, mas não Queria pode. E aí eu cresci querendo ser professora, minha mãe não deixou eu ser professora. E aí eu falei, ai meu Deus, né? Não Mas dá pelo pra ser disso pelo professora. retorno financeiro. Sim, É. retorno financeiro. Ela Pra te pensava dar uma muito outra- nisso. Então, É. Infelizmente, realmente, ela não tá errada. Não estava Não tá errada. E aí eu fui fazer a outra coisa que eu achava que combinava comigo, que era a construção civil. Mas desde sempre eu falei que eu não queria ser engenheira de obra. Olha isso. E eu realmente nunca executei uma obra minha. Mas você não assim. sai das obras. Eu nunca executei Mas tinha alguma uma razão obra. específica? Você nunca executou uma obra Poeira sua? e sol. Eu sempre fui alérgica à poeira. Eu também sou. E eu Nossa. nunca me dei bem com o sol. Depois de anos, eu vim descobrir que eu tenho lúpus, né? Que é uma doença autoimune. E que tem um problema da pele com o sol, né? Tem. Então, eu já Loucura. sentia isso, mas não sabia que era, Ah, né? por isso que você já tinha essa... O negócio do sol. E aí, eu sempre falei isso. Tanto que eu cheguei no último ano da universidade achando que eu ia trabalhar com cálculo estrutural. Eu sempre fui uma boa aluna. No negócio do TDAH, eu sempre sentei na frente, então acabava, tem que né? se ajudar. Não, e você lembra os números. Você é bem técnica. Número é legal de lembrar, né? Número não muda. É. Enfim. E aí eu ganhei dinheiro com os meus professores, porque eu fazia projetos para os professores nos 2 últimos anos da faculdade. Eu era estagiária, né? Então ganhava. E isso era muito vivo e era muito real. Assim, eu ia ser Você, calculista calculista. estrutural. Ia ser. E só que eu vim a São Paulo. E aí eu vim na minha primeira feira de materiais de construção. Nossa, começou ali já. Eu enquanto aluna, vim na Veio, feira conhece a aqui em feira, São Paulo. se apaixonou. Se apaixonou. Aí eu descobri O o negócio mundo. da sustentabilidade, gente, que tinha uns materiais que faziam um negócio diferente. Sempre foi curiosa, né? E os também. materiais me chamaram a atenção. E eu comecei a ver esses negócios de materiais, os materiais. Não só a parte final, Não mas o cálculo, É. mas o que O fazia real, né? acontecer. A parte real do negócio, né? Eu vi que dava para fazer. Naquela época já se fazia tijolos e blocos com resíduos, Uhum. né? E era Aí assim, você- um bicho de 7 Não, sim, cabeças era na muito época. complicado. Eu tenho mais de 20 anos de formada. Então, foi ali que me despertou. Ali que você começou, nossa, vou... Eu mudei o rumo da minha. Tanto que o meu projeto de conclusão de curso foi em saneamento. Nossa, Tinha nada a nada ver. É porque o saneamento é o mais próximo do meio ambiente, né? Verdade, é. O saneamento É você outra vai do ponta. lixo, É, né? Esgoto, água. Mas não foi nada Mas de também não cálculo era muito estrutural. falado na faculdade naquela época. Não Sustentabilidade. existia nem a Não? engenharia ambiental, estava Não, imagina. começando, né? E aí eu fiquei com aquilo. Queria ser professora, fui fazer engenharia, queria fazer o cálculo estrutural, fui fazer o saneamento, né? E aí eu fui fazer estágio numa empresa que coletava lixo na cidade. Saneamento, estava me chamando a atenção, era aquilo. E era uma empresa grande, mas eles não podiam me contratar quando eu me formei, porque ali naquela unidade. Não tinha Mas vaga. tinha vaga para mim em Belo Horizonte. Nessa época, eu já era mãe, porque eu fui mãe durante a faculdade. Nossa.
Lucas lá. nasceu, hoje ele vai fazer 24 anos. Ele nasceu no final do penúltimo ano da faculdade. Nossa, gente, não fácil, né? Que foi meu melhor ano de notas, tá? Acho que porque eu sabia que ele ia nascer no final do ano. Acho Sim, que eu gente, estudei pra sei caraca. tudo. Outro dia eu tava vendo meu histórico, eu falei, cara, Tá vendo, né? Quando quer, quando né? quer faz, né? E aí eu já era mãe, mas eu saí da minha cidade, do estado, fui trabalhar no outro lugar. E sozinha, tá? Não era casada, foi filho de namorada, a gente não casou. Ele era super. Hoje ele já é falecido. A gente estava muito bem, mas não era era, pra não, relacionamento. era muito Sim. novo. Era gente boa, Ou seja, mas. mãe solteira. Mãe solteiríssima, porque ele Mudando também, de cidade. Ele vinha de vez em quando, né? Vocês sabem, né, é. gente? Né? O pai solteiro, como é que é, né? E aí o relacionamento logo acabou. Então eu fui para Belo Horizonte, Nossa, cidade grande, meu saí de cidade pequena para ir para É. cidade grande. E aí, gente, eu descobri que que eu achava que eu ia ficar rica, porque o salário fazer- era de engenheiro já júnior, nananã, né? Nossa, eu tava rica. Só que o custo de vida na cidade Era caro, exigia também, muito era grande. E aí eu fazendo com números, sobrava né? muito. Você é de onde, Isa? Eu sou de Volta Redonda, interior do Você Rio. nasceu lá. Nasci lá, já morei em vários lugares, Brasil e mundo, e hoje tô lá de novo. Tá. E aí eu fiz a conta. Não Falei, eu sobrava. ganho X e tô gastando X. Não vou guardar nada. Não vou sair do lugar aqui. Aí eu falei, vou voltar, não vou ficar aqui. Aí comecei com aquilo, e aí eu descobri, um primo meu me falou, lá na minha cidade ia ter um concurso para ganhar bolsa para fazer mestrado Ah. em engenharia metalúrgica. Nossa. Não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Mas era só Não, essa mas- engenharia, só tinha essa. É. Aí eu falei, então eu vou voltar. Conversei com o pessoal, eles me mandaram embora, foram gente boa pra caramba. Voltei. E aí o mestrado mais por conta daquela coisa já pensando num Ai, acadêmico ou não? Eu nunca tinha pensado, eu nunca me achei inteligente, eu sempre me achei esforçada e sou muito esforçada, mas porque o TDAH não deixa a gente achar que é inteligente. Você tem que sempre tá Você tem que estar sempre lutando contra a maré. Assim, não é natural, né? Não, Fluido, né? não. E na época eu não ia no médico. Não Hoje, tinha, hoje, né? eu, Tem um hoje, eu, diagnóstico, né? hoje eu tenho o diagnóstico, na época eu não tinha, e eu faço acompanhamento com o neurologista, tomo medicação, então isso me ajudou muito a me centrar, né? Mas na época não. Mas era a opção que eu E ainda tinha. jovem, né? Porque já E tem jovem, eu tinha 23 anos um quando meu filho, filho hein? nasceu. Nossa. Então, eu falei, eu vou voltar, né? Dar 2 passos para trás, como é que é? 2 para trás, dar 2 normal, né? A vida. Aí eu falei, vou voltar e vamos ver o que acontece. Aí, como o pessoal me mandou embora, eu tinha um dinheirinho, aluguei, porque eu também não queria morar mais na casa dos outros. Não, né? Porque também já tá com filho. Né, já tá? tava com filho. Quando o Lucas nasceu, eu já morava sozinha. E aí, eu aluguei um apartamento e pagava uma moça para cuidar dele meio período. Era o período que eu Que dava estudava, pra você- porque eu tinha que passar no curso de mestrado mestrado. com bolsa, porque eu ter só 5 bolsas. Aí eu passei em 5º lugar. Ó. E eu nunca tinha estudado o negócio de termodinâmica, Nossa, que gente, caiu E na não prova. tem nada a ver. Não, isso Não, não tinha nada a tem ver. nada a ver. Mas eu falei, engenharia. Eu vou. É. E você acha que esse negócio de ser esforçado, assim, você acha que veio da sua mãe, que você fala muito dela? Eu dela acho ser que guerreira? sim, com certeza. Porque Porque é foi resiliência, né? a Muita gente poderia ter Eu desistido. não me dou bem com a minha mãe, tá? A Não, gente é porque vocês não são parecidas, então. pode Geralmente- ser, sim. E a gente não é grudada, nunca fomos. É. Mas eu admiro ela demais e eu me vejo muito igual a ela, né, nesse sentido. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu não lembro o que eu ia falar. Não, Eu ia que você falar voltou, alguma Você aí falou, é você voltar. engenharia. Se é engenharia, eu vou. sim. É. E mais, quando eu comecei a fazer as matérias, eu comecei a identificar coisas que eu tinha visto No saneamento. na parte de saneamento. Gente, essa época, é só deixar claro que na hora que eu digitava chorume no Google, não vinha muita coisa. Porque, porque a não tem- gente está falando lá em 2001. É. Eu entrei na internet a primeira vez, eu estava terminando o ensino médio, no computador Mas da gente, escola. outra. Né, era outra outra história, história. né? E então, chorume é o líquidozinho que sai do lixo. E eu tinha feito estágio na empresa que coletava lixo, então tinha o negócio do Tinha. chorume. Então, eu tinha aprendido o que era chorume. É.
E o pessoal da metalurgia estudava a parte de alto forno que faz aço, né? E o alto forno é um meio poroso, e o solo é um meio poroso também. Eu falei, tá aí, Tem a ver. tem a ver. Em resumo, um professor lá da universidade tinha criado um programa de computador para fazer a simulação numérica do gás que sai do Meu alto Deus. forno. Gás é fluido, líquido também, chorume é líquido, chorume é fluido. No meio poroso, que é Tá. solo. Aí Então, tem- falei, se ele faz tem relação. gás no Ele alto Ele também forno, faz no... ele também vai É. fazer chorume no solo. Aí conversei com o professor, ele Ah. não sabia o que era chorume, digitou no Google também, Ai, não não ia muita acredito, coisa. gente. Nós fomos na UERJ, que era a universidade que era referência de chorume na capital, na cidade do Rio de Janeiro. A gente encontrou uma professora lá louca, igual a gente também, a professora Sempre tem um que Elizabeth. ouve Ela falou, Sim, "Ai, tem essa conexão Que faz, me não faz sentido, mas faz aceitou, sentido. ela sabia o que era chorume, e aí a gente falou, o professor também, esse professor, ele sempre, professor José Adilson, sempre acreditou nas minhas loucuras, e aí ele topou, falou, se ela sabe o que é chorume, a gente sabe fazer um programa, e na época Vamos ela pro- pagava um programa caríssimo, Pra fazer. no Canadá, fazer as simulações dela lá, era caríssimo, programa Pollute na época o nome. Em resumo, eu adaptei o programa, Resolveu o problema dela. eu nunca tinha feito linguagem computacional, tá? E aí estudei uns livros em inglês também. Nunca tinha feito inglês, que minha mãe não tinha dinheiro para pagar. Mas Olha lá, tá aí, vendo, gente? mas aí tinha um colega que sabia e me ajudava e tal. Enfim, eu adaptei o programa do professor para fazer o que o tal do Pollute fazia lá no chorume da professora da UERJ. E o nosso programa funcionou muito bem. Óbvio que o meu professor que ajudou pra caraca, tudo, porque, né? Ninguém faz nada sozinho, Nada. mas assim, tem E que- aí eu criei uma linha de pesquisa nova na universidade de meio ambiente, Você então aí foi- que que começou. existe pesquisa. até hoje. Olha. Olha Ela que existe bacana, até hoje. gente. É um orgulho, né? É, nossa, muito. De vez em quando eu vou lá. Ajudo o pessoal. Aí depois eu acabei sendo orientadora de mestrado e de doutorado dessa turma da linha de pesquisa. E aí eu acabei defendendo o meu mestrado um pouquinho antes e ganhei uma bolsa de doutorado também, já emendei Não, no aí entrou no doutorado. acadêmico. Aí Aí tem pro já tá. acadêmico. Aí, no mestrado, quem a faz gente doutorado, a gente já começou a substituir os professores para dar aula. Tipo, esse meu professor, eu vou viajar, Vai lá. dá aula lá para mim. E aí né? Eu Se preparava minhas aulas, tudo, e dava, coitado dos alunos, né? As primeiras aulas eram terríveis. Agora, você acha que você enfrentou muito, não vou dizer um preconceito, mas uma resistência de dar aula para, naquela época principalmente, Pra engenharia? engenharia, que o público mulher? é masculino? Menina, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Ou eu nunca percebi, Pode porque ser. eu sou meio lesa, É. ou nunca aconteceu, Não. porque eu nunca Nunca foi abordada senti. diretamente. Não, eu nunca Será que é a senti forma, às vezes você tem isso. autoridade para falar e Eu aí sempre fui mandona, né? Então minha voz já sai É. meio Medo, né? assim. É. Então e grande, né? Minha estrutura é larga e tal. E eu sou, né, minha descendência lá atrás é italiana. Então eu falo com as mãos Mas ninguém também. nunca falou assim de lado. Não. Lá vem essa mulher falar de obra. Não. Não? Não. Fernanda, a gente ouviu eu quantas ouvi vezes? muito, muito. Muito. Mas é que Muito. vocês são educadas, né, gente? Não, eu sou sempre muito fui não, muito. viu? Eu não sou muito, não. Sou bem brava, mas eu senti muito preconceito. Hoje em dia menos, né? Com a Aham. idade também você vai. Mas eu vejo que também você fala muito. Você dá muito. Gosta de números, de porcentagem. Você dá muito embasamento técnico. Mas não fica no era achismo, assim, eu sou né? isso agora que eu já estudei 20 anos de formada e, né, a gente Duvido, já do jeito que sabe. Você fez uma pesquisa aí, já devia saber. Mas Lógico que você vai eu aprimorando. acho que esse meu ar professoral, Tá. Já tá no patamar. né? desde o pedreiro, eu acho que traz o negócio do respeito por ser professor, não por ser engenheiro. Ah, não o mercado de engenharia, mas Porque a sim- gente tem isso, né, de respeitar o professor. sim. Meus filhos, gente, o Ele professor entende. podia até estar ensinando errado, porque às vezes eu já Você peguei não- os você negócios, nunca lógico, ficou, mas né? eles Você nunca sempre esteve tinham mais numa- razão que eu. Numa autoridade, assim, por exemplo, igual você falou, eu estou acompanhando a obra e eu tenho que falar pra ele o que ele tem que fazer. Não. Não, até porque eu nunca acompanhei uma obra do Legal. início ao fim Tá. como
engenheira. como engenheira, mas eu já fui em várias obras como consultora. E aí? Pior ainda. Então, de apontar É. erros. Ou seja, era a que nem O queria peri- ver. é. Ninguém queria ver. Então, de apontar erro. E eu aponto É. Tá certo. erros, mas assim, né? Eu falei que vocês são educadas. Nesse caso, eu também tinha que ser educada. Tem que Não, falar eu com sou educada, jeitinho, tá? Acho né? que ficou feio pra ver, né? Mas é que, né, meu marido fala que quando eu tô contrariada, dá pra perceber na cara. Não dá pra ter. Então, eu não consigo, assim. Tá aqui, esconder. né? Estampado. E aí, mas aí o que eu queria Vamos saber. voltar lá, É, né? vamos. Você, Aí- ok, entrou para área dessa Ah, tá área. bom. E como que Eu te conheci. influencer, Na né? verdade, como Na verdade, primeiro que eu disse, É. olha, essa aqui é a Isa É, Valadão. Eu falei, Valadão. nossa, é famosa. Que com esse nome. O Valadão é apresentadora forte, dedicada. né? Falei, Na época nossa, eu era ela do É de é- Casa. Aí fui essa deve procurar ser no É de famosa. Casa, né? Não, deixa eu contar. O Valadão eu ganhei do marido. O marido. Ah, não, porque. é feio, eu achei. Não, o Valadão é do marido e eu casei no meio do doutorado. Né? Esse marido, ele tinha sido meu namorado de adolescente. Não é o seu atual? Não, é o Ah, atual, há 20 Tá. anos. Né? Mas a gente tinha namorado. Na Ah, verdade, a gente vai fazer reencontrou. 20, mas a gente poderia estar fazendo 30. Vocês Porque a gente Teve um tinha gap aí. namorado e aí ele foi Se embora da separaram. cidade, a gente nunca mais se viu. Depois a gente se reencontrou, em 6 meses casamos. Então, o seu nome é do. E o Valadão é dele. E por que o Isa Valadão? Porque aí eu fiz Então, doutorado, Como você foi parar pra ser. né? Aí eu fiz o doutorado, acabei o doutorado, já tinha casado, aí fui ter o segundo filho, porque eu queria ter o filho com o marido, É. né? E aí eu tive o segundo filho. Quando eu fiquei grávida do segundo filho, eu levei 2 tombos, tive que ficar de repouso e tal, uma coisa, tava à toa na vida, mexendo no computador, me inscrevi para um pós-doutorado na Itália, crente que eu não ia passar, até porque eu não falo italiano, e aí eu passei. Que E loucura. aí eu Você fui, com meu filho, tinha 7 meses quando eu fui. Menino. Mas meu filho nasceu em maio, era pra eu ir em julho. Tipo, 2, 3. É. Aí eu falei, não vou, né? Vou desistir, vou falar pra eles, né? Dar a bolsa pra outra pessoa. Ainda fui recebendo. E aí, meu marido, não, peraí, vamos ver, será que não tem como conversar Estender e tal? pra Nananã? Eu falei, tentar mama, dar uma vou falar pra negociada, eles que né? eu me Já tô inscrevi recebendo, sabendo que eu é. nem ia poder. Como é que eu posso? Como é que eu vou fazer isso? Ele, não, vamos ver. E aí, enfim, a gente conversou e aí eu pude ir em janeiro. E aí meu marido se organizou, tirou férias, pra ficar. E eu consegui negociar de eu não ficar lá. Eu ficava 2 meses, voltava, fazia as coisas aqui, depois acabei de pagar as contas. É, E mas- tanta E naquela. passagem, há pouquíssimo. Não era nem tão fácil naquela época, né? Não, Porque já gente. tem muita tecnologia hoje. Não Você era. tá falando aqui há 15 anos atrás. Eu falava né? com meu marido de Zoom, Nossa. gente, que não dava nem pro o celular, não, dava pra não falar. dava. O WhatsApp não existia. E isso me fez crescer, assim. Mas quando eu fui com meu filho com 7 meses, o Matheus, ele nasceu, ele ficou na UTI alguns dias, né? Logo depois que nasceu. E por conta disso, ele não mamou muito. Então, ele sempre usou a fórmula, né? Uhum, complementa. A complementação por conta de. O Lucas não. O Lucas mamou até 2 anos e meio, igual um Meu boi, uma coisa. Foi difícil de sair do peito. E o Matheus não. E foi a melhor parte da maternidade, na minha opinião, né? Era amamentar o bebê ali, eu adorava. Porque não, nenhuma das duas, né? Não. A gente. Vocês não. Não, nosso nível de ansiedade, de estresse ansiedade. não Os permitiu. dois nasceram antes do tempo. Então, O meu nasceu prematuro e a Maria nasceu um pouco antes só, né? Já nasceu acelerado. O Matheus nasceu uma semana antes, né? E aí, olha, as coisas não acontecem. Nada acontece Nada, por acaso, né? Não. Tenho certeza E aí, absoluta. com 7 meses eu fui, porque ele já não mamava, 0 no peito, mas o meu peito estava cheio de leite. Você produziu. Então, eu tinha que tirar com a bombinha. E eu viajei mulher com a top, hein? bombinha. Fala. Viajei- Gente. porque senão Olha. empedrava, né? Lógico. E aí, não foi fácil. E aí eu fiz esse pós-doutorado. Quando acabou o pós-doutorado, eu fiz concurso para virar professora. Aí eu falei, mãe, viu? Você falou que não ia Agora- ser professora, eu virei professora. Aí ela fala assim, mas agora eu falo para minhas amigas que você é doutora. Então, Não, Né, ainda não não colocou só professora, doutora. do que ela imaginou. Ela tá, né, E levou o nível. E aí ela tem o maior orgulho. E
E aí eu virei professora da UF, uma professora, né, que gosta de pesquisa. Fora do padrão. Todo profissional que vira professor de uma universidade pública federal, ele sonha em ir para a universidade, porque a universidade federal, ela apoia o professor a fazer pesquisa. Tem mais recursos, né? tem mais acesso. Em geral, as faculdades particulares, elas só pagam o professor enquanto ele está na sala de aula, que é o chamado horista. E na federal, não, você ganha as horas da semana e aí você também ganha para fazer a pesquisa. Porque o intuito é sempre conhecer coisas Buscar novas, coisas contribuir novas. para o mercado. E, na verdade, essa é a função da universidade pública também, é por isso né? que tem incentivo. Exatamente. E aí eu comecei a desenvolver pesquisas e fiz a pesquisa do tijolo ecológico com resíduos. Agora eu tô... Que eu tinha visto lá, que eu tinha aprendido as coisas Lá na na Itália feira, e tal, nananã. Aí eu fiz, a gente montou uma fábrica de tijolo ecológico dentro da universidade, usamos vários resíduos, incluindo dinheiro. Meu pai, ele é arquiteto, meu pai é arquiteto, mas ele também não era de fazer a obra. Mas tinha um... A gente não teve contato, conheci meu pai já tinha 15 anos, aí é outra história. Nossa, outro podcast. Outro podcast. E aí, ele é de Brasília, e meu pai foi da equipe do negócio do desenhar o real, aqueles desenhos da nota e tal. E aí, meu pai já estava aposentado, mas ele tinha os contatos com o povo lá do Banco Central. E o Banco Central é responsável pelo saneamento das notas. Então, todas as notas rabiscadas, sujas, rasgadas, elas têm que ser destruídas. E assim, é uma mega... É incinerado? Não, elas são cortadas em fiapos bem pequenininhos. Depois eu trago para vocês que eu tenho os blocos lá das notas. É muito bonito e triste, né? Porque você vê um monte de dinheiro. 1 quilo de nota triturada de 100 dá mais ou menos 100 mil reais. E eu ganhei 300 quilos. Eu nem fiz a conta. Porque eram de várias notas. Sim. 300 quilos eu ganhei, fui de Brasília ao Rio de Janeiro de avião com excesso de peso e quase que fui, assim, presa. Na verdade, quase que fui presa. Que porque você tá fazendo com eu declarei, né, o lógico. Banco Central me deu a declaração lá, declarei, despachei. Para transformar em Só que aí, na hora que eu tava entrando no avião, chamaram, vocês já viram? Senhora Isabela Valadão. Um dos meus maiores, toda vez eu acho que vão me chamar, não sei porquê, eu não faço nada de errado, mas eu fico, será chamaram. que não seja o meu nome, né? Me chamaram, eu já estava quase entrando no avião, me chamaram, eu tive que voltar lá no check-in, porque eles queriam abrir as caixas. Pra confirmar. E só podem abrir na presença do dono. Aí, enfim, abriram, viram que aí você montou a empresa Você fez na empresa, não, dentro lá. Dentro da faculdade, botamos o dinheirinho dentro. Mas foi pra frente, assim, eu tenho um livro. Não, comercializado não, mas a gente fez um livro. Existem várias fábricas de tijolo pelo Brasil, mas nenhuma usa dinheiro. Seria uma loucura. Mas foi por causa dessa pesquisa que a Globo me chamou para ir lá no É de Casa. Né? Aí chamaram para ir lá no É de Casa, mas eles queriam que eu levasse a máquina de fazer tijolo junto. E não dava para levar, porque tem que... Não, é possível, né? Mas era uma trabalheira assim. muito grande. Não justificava. E aí eles não quiseram. Aí demorou meses do convite à minha ida. Eu achei até que não iria rolar. E aí foi ótimo. Eu nunca tive pretensão de aparecer na televisão. Mas você gostou. Com exceção de querer ser Paquita, porque eu quis ser Paquita. Quem nunca, né? Mas eu sempre fui gordinha, né? Então não ia rolar. E aí, o negócio de aparecer na televisão, gostei. Ah, mas você tem uma facilidade, mas né? aí, exato. Aí você achou um... Aí eles me chamaram para ir várias outras vezes como convidada. Depois eles me chamaram num cantinho e me contrataram. Eu fui contratada pela Globo. Olha, fiquei lá. Gente. É muito chique. Adoro quando você fala, chique, isso é muito chique. Muito chique. Eu vou falar igual você fala. Isso é muito chique. Eu fiquei de 2016 a 2020, pré-pandemia, bastante tempo na Globo. E foi lá que as marcas me descobriram. E você viu um outro meio de... Chegaram os... Eu não tinha nem Instagram, gente. Foi o pessoal da Globo que fez o meu Instagram. Eu achei que você já tinha começado lá atrás, alguma coisa. Não, o meu Instagram eles fizeram. O meu. Aí que eu ia falar do Isa Valadão. Eles só lembravam do Valadão. Eles não me chamavam de Isabela. E fora do ar, eles me chamavam de Gabriela, de Isabelle, de professora. E não botavam o meu nome naquele. Porque quando a pessoa é conhecida, bota lá o nome lá, né? Eles não botavam. Eu ficava perguntando, como é que o povo vai saber que eu sou eu?
E aí eu ficava pensando e tal, falei, o Valadão é forte. Aí eu encurtei e o Isa Valadão. Aí o Isa Valadão Maravilhoso. pegou, né? E aí foi. E aí eu fiz o canal no YouTube, eu tenho um canal que tá adormecido, mas eu uso muito para as minhas Nós vamos aulas. reviver esse canal Vamos aí, né? reviver o canal. E também, gente, é muito projeto, É muita né? coisa, ele acabou ficando para depois. Mas, enfim, a Isa Valadão nasceu, as marcas começaram a me buscar, e aí me chamaram, perguntaram para mim quanto que eu cobrava para fazer 3 vídeos para uma marca. Aí você falou. E aí eu dei um valor. Mas cobrei E pagaram. barato. Aí eles E aí pagaram, pagaram. eu falei, cobrei barato, exatamente. Quem nunca, Pagou né? rápido. Isso acontece com arquiteto. Ai, Aceitou também. rápido. gente, esse valor que eu recebi foi mais do que eu ganhava na faculdade o mês Então, inteiro. Que loucura. Pensa o trabalho. Olha aqui. E eu nem precisava corrigir prova, nem precisava É. preparar a aula, porque é muito não trabalhoso deveria, dar né, aula. gente? Deveria Não, ser mais não, valorizado, né? Não- E eu falei, Foi me interessante. É uma gostei coisa que eu desse gosto, negócio. eu tenho aptidão. E aí foi assim que nasceu. Só que assim, e aí eu vou falando, vou conhecendo as pessoas, né? Só que eu achava que o que eu falava, o que eu fazia era igual, todo mundo fazia Não, aí você igual. percebeu que tem um E gap você- gigante. Você É, acha é, que essa né? procura por esse tema de sustentabilidade é mais pelas marcas, mais do que pelo profissional em si? Com certeza. A sociedade só tá Infelizmente, dando né? valor porque tá fazendo propaganda É. para entrar na 98%, tá, gente? Não é todo É. mundo, eu sei que não é, mas a maioria. E aí Maria vai com as outras, né? Mas, Mas você acha é que essa bom que, pelo conscientização vai ser... Você enxerga que Um existe caminho um... sem não, volta. Não tem como voltar Não tem, atrás. gente, eu não já dá. ouvi de um arquiteto, inclusive eu Ai, peguei meu ranço Deus. dele, né? Hum. Que Fala o nome, vai, não fala. posso, Não, não pode. imagina. Imagina, mas ele sabe quem é. Ele Ah, se vai ele ouvir, ele saber. vai saber quem é ele. Tenho ranço, nunca mais falei com o rapaz. Ah, não faz igual a Mariana. A Mariana pega ranço. Nossa, eu sou igualzinha. Eu pego e Não, não eu dá sou pra igual. falar, Ai, não vai, gente, minha cara porque também é na igual a cara. Uhum. E aí ele falou assim, esse negócio de sustentabilidade é uma moda que já vai passar. Não, gente. É, não tem- dá, tem- né? tem, Não porque, dá, né, pegar ranço. Não, total. Não E quero nem conhecer. aí eu comecei, falei, não é isso, né, gente? Né? É. Não é Quando bem eu isso, estudei né? sustentabilidade, gente, há mais de 10, eu terminei meu pós-doutorado, tem mais de 10 Sustenta- anos. Agora significa se sustentar, se sustentar ao longo no do processo, ou seja, a humanidade Não, tem que ser não tem sustentável. como. Mas eu acho que também é um processo. É um tema complexo. muito Nós, complexo. como sociedade, a gente ainda tem que aprender muito. E aí Eu- a gente volta no início lá que eu tava falando dos pedreiros. Não é à toa que eles não sabem isso. Eu não acho que é uma culpa de deles. super... Não. Não, óbvio que não é. Eu acho que tem mais resistência no meio do caminho do que no final da cadeia. Sim, aí só aparece, é porque aparece É. neles. Aí qual que é o grande problema da construção civil hoje? A falta da qualidade da mão de obra. A Aí falta reclama. da profissionalização da mão de obra, que é uma coisa que eu peguei pra mim. Eu falei, essa é a minha missão, de mostrar Nossa, pro que cara. missão difícil. Porque esse reality do pedreiro top, ele é voltado pra isso, né? Ele é, por isso que, assim, Fala um pouquinho quando desse eu reality fui, rapidinho pra gente, quando Aí eu vou fazer um bate-bola depois, tá? Quando eu fui convidada para ser jurada, esse reality show foi criado por uma empresa, né, que queria engrandecer ali os pedreiros e me convidaram para ser jurada. E eu achei o máximo, achei maravilhoso. E são pedreiros do Brasil inteiro que podem se inscrever e aí vão passando de fase com provas online. E depois tem as a provas prova presenciais. presencial. Eu já vi, é muito, muito legal. Nossa, é muito E legal. eles Qual foi a coisa fizeram mais um absurda reality. que você já ouviu no programa? Tem algum? Sim. Mais absurda que eu já ouviu, ouviu. ou falou, nossa, ou que isso fez. nunca- Você falou, nossa senhora. Não é possível que... Não, o que me chamou muito a atenção é a questão de não saber as quantidades de coisa. Sabe aquele negócio de fazer Bolo por olho. por olho? Meu Deus. Exatamente. É no olho mesmo, eu já vi. Eles tudo, fazem né? tudo no olho. E é igual a avózinha. Por que a avó Que sabe? loucura. Porque ela já errou muito, gente. É o método científico mais usado no mundo É, inteiro. o erro e acerto, né? Erro e acerto. Tentativa e erro que a gente chama. Tentativa e erro. Já errou. O que errou não repete. O que acertou, repete. É assim. Com pedreiro. Só que isso leva também. tempo, dinheiro, Isso, gasto. Temos isso, fazendo as casas isso. que são as coisas são fixas, Então, né? exato. Não, acho Bolo que você demais, comeu e é. acabou, né? Então, acho que tem ter uma isso que mais. preocupação, né? Tem um acontecimento que foi na final, né? Que aí os 10 melhores foram mais de 16 mil inscritos. Nossa. Os 10 melhores foram para essa final.
E aí eu tirava ponto de quem não lia as embalagens, A tirava professora brava, a ponto, brava. tirava ponto de quem não limpava as ferramentas e o ambiente na hora que acaba. Gente, A isso é o gente pior, eu tirava, acho, também, hoje em dia. também, porque assim, isso é sustentabilidade, gente, porque se lógico. você deixa Perde a ferramenta. a argamassa secar, você Ela perde a corrói, ferramenta. estraga, e Exato. perde a ferramenta. Né? É. E aí tudo isso foi muito legal, porque hoje eles falam que não deixam mais. Sabe outra coisa que eles erravam bastante? Tudo que é de cimento, argamassa, rejunte, você tem que usar a embalagem inteira. Você não pode fracionar. Eles não sabiam disso. E muita gente no mercado não sabe Não, disso. muita gente não sabe. Não pode Eu já, fracionar. eu já vi tanto Ah, rejunte usa meio aberto, saco de argamassa. coisa Não, aberta. Pois ó. se é de argamassa, né? Toda É. argamassa, se é cimentícia, se for uma argamassa É. polimérica, que ela já vem pronta e Tá. tal, se ela tiver uma embalagem que dê. Que Mas dê um é eu raro. desconheço, É. gente. É tudo. Você tem que usar sem fracionar. E aí teve a argamassa, antes de você passar ela no verso do porcelanato para colar, você tem que misturar, ela tem que repousar, ela tem que descansar. Isso mesmo. E depois ele tem que voltar, dar uma mexidinha e usar. É isso que tem que acontecer. A maioria, todos eles sabiam disso. A maioria, foram 10, né? A maioria não estava deixando na final isso. E foi numa obra real, afinal, tá? Foi num prédio em construção. Cada um que tinha um legal. apartamento para fazer. Uma parte do apartamento. E aí a maioria não deixou o tempo lá. Porque era tempo. Eles, né? Eles querem fazer rápido, né? rápido. E um deixou. Foi o que Um ganhou. deles deixou. Não foi o que ganhou. Não foi o que Ai, ganhou. não acredito. Um deles deixou. E aí, gente, o que acontece? Ele deixou, fez tudo direito. Na hora que ele veio misturar antes de passar, eu não sei o que deu na cabeça Botou mais desse menino. água. Ele foi lá, abriu outra embalagem e botou só um pouquinho. Tipo a avó. Tipo assim, deu uma polvilhada, isso. Tchau. Ai, só um pouquinho mais de sal. Gente, eu quase Não, infartei. gente, Que que loucura. Que dó. Foi desesperador. Então, eu acho que Pra você isso, ver que né, 100% do- todos tiveram erro. Né? né? Todos Gente, tiveram, que loucura. todos. E aí as Mas patologias de construção estão aí. Acontecem. E isso que é o bacana do reality. Não é pra Mostra- mostrar o erro. Não. É pra mostrar como fazer conscientizar, certo. né? E outra, ter humildade de entender que não sabe, humildade que tem. Os 10 não, São são muito. tão os 10, Por isso que eu acho que, ensináveis, eu acho que sabe? a resistência tá no meio do caminho mesmo, né? Em termos no geral, é na nossa, os arquitetos e engenheiros que não querem falar sobre assunto, só querem ter o... E tem vergonha, porque tem vergonha que não vergonha. sabe. Então, não aí dá. acaba num, tipo, eu não sei, vou pra lá, então, e passa. Eu não pergunto, eu vou e faço como eu E acho. não pergunta. É. Então, eu já vi muitos arquitetos especificarem materiais errados. Hoje eu faço consultoria Muito. para obras, né? Eu dou pitaco na obra dos outros. E eu ganho dinheiro para isso. E eu já economizei milhões. Com certeza. Milhões, com Sim. certeza, de materiais, porque era material que estava especificado Isso errado. não tá na faculdade. Não. Não tá. Deveria. Às vezes você Deveria tem- estar. deveria Eu estar, até criei umas sim. disciplinas lá na universidade lá para ajudar isso. Deveria Mas tá estar aí, lá. a pessoa pode ir Ela atrás, pode ir buscar. atrás. Hoje em dia tem acesso, né? O que Antigamente me cativou muito da gente manter um contato é essa sua vontade de melhorar as pessoas, o mundo onde você tá. Você tem isso. E É tão bom ouvir falei, isso que às vezes a gente não enxerga Não, isso. mas, Não, mas mesmo quando a gente se encontrou, a gente tava ali, você se preocupou em explicar. Não, é isso, vamos prestar atenção e gravar um vídeo ali. Não. Ah, Você se verdade, que eu tava preocupa. falando. Mas se Aham. preocupa em explicar. Eu acho que você só tem a agregar. Ah, Né? E é isso que eu falo pra Fê também. E a gente também busca fazer isso. O podcast é um dos Não é à projetos toa nesse que a sentido. gente- De trazer as não, pessoas terem a vocês oportunidade de usam ouvir direito, você falar. Vocês são arquitetas inspiradoras porque vocês usam os materiais de uma forma correta e isso, obviamente, que aparece no trabalho de vocês. Sim, É um aí o trabalho Quando a cliente gente não satisfeito, sabe, a gente exato, busca esse conhecimento. Porque é o que você isso. fala. A gente não sabe Antes tudo. era cerâmica, porcelanato, agora a gente tá na fase das lastras. Ninguém vai nascer Uhum. saber. Os produtos vão se Imaginou o né? pedreiro que cola essa lastra gigante? Não, o gente. tamanho Então, a quantidade de prejuízo conhecimento também, que ele né? precisa ter, porque senão se vai ele ter errar? prejuízo. Não, mata, gente. É mata. perigoso. É, não. perigo, não é? Eu falo, eu não- Deixa,
Deixa eu abrir um parêntese. E agora o povo tá querendo colocar porcelanato no teto. Então. A gente tá uma obra que vai fazer isso. Então, mas não temos argamassas que colhem nada no não, teto, tem que ser tá? fixação, não pode ser só fixação. Não química, ponha. mecânica. Isso A aí. gente não, já foi não atrás, pode. já. Ai, gente, já tá vendo? Tá dando a ser sabendo, gente. Sabe Agora, por quê? a gente fazer A gente errado hoje em dia não faz valoriza, sentido. É a o que você gente- falou. é. Você não te achou, você não conseguia achar no Google. Não, Agora não você acho tem que é só pessoas isso. que te especifiquem. Você tem o teu parceiro que te dá um Isso. respaldo. Mas não deixa eu falar. Não deixa. Fala. Não é só. Não acho que é só isso. Eu acho que aquela questão que você falou lá atrás da rixa, eu acho que Uhum. por sermos gêmeas, as pessoas sempre quiseram colocar a gente como competindo uma com a outra. É mesmo? Sim, é normal. Ainda mais por serem muito parecidas, gêmeas, né? Ai, ela tem que ser melhor. Quem foi melhor? Ai, você tirou 9, ela tirou quanto? Dane-se, eu tirei 9. Então, a gente sempre soube lidar com essa competitividade. É o nosso favor. Então, para nós, ter arquitetos parceiros, ter engenheiros parceiros, sem competitividade é muito natural. Porque a gente já criada vocês pra já não tiveram ter- que Você só lidar agrega o com mercado. isso. Porque caiu um porcelanato na cabeça de um cliente, Então, seja então, assim, arquiteto que for, não vai ser bom pro mercado, não vai ser Não. bom pra ninguém. E ninguém vai lembrar do nome do pedreiro, tá? Vai lembrar do nome do arquiteto. Né? E o arquiteto sozinho, sem a formação de um engenheiro, sem a É. formação de um fornecedor, não é nada também. Então, eu acho que o nosso intuito e sempre é um trabalho, não Um é conjunto. fácil, porque o mercado não tá preparado para isso. Não. O mercado foi criado para ter rixa, e eu acho que, graças a Deus, eu sou uma pessoa mais positiva, eu vejo um futuro melhor. Com certeza. Eu acho que ele tá longo, mas é um futuro melhor. Não, gente, pra vocês isso. já falaram aqui, né? Não dá para ser só a colagem química, tem que ser a colagem mecânica também. Já fomos Gente, estudar, só né? de ouvir isso daqui. Já fomos estudar, né? Meu Deus do céu. É Exato, isso. Sim, e segurança em primeiro lugar, né? Bom, então eu vou fazer. A gente está encaminhando agora para o nosso. A gente faz umas perguntinhas de um bate-bola. Então, vamos lá. Sinta-se à vontade de responder curto, longo. Tá bom. Né? Assim, o que a gente mais. Vamos lá. Qual conselho você daria para o seu eu do passado? A Izinha, pequenininha. Lá em Volta Redonda. Vai logo para sustentabilidade, não fica perdendo tempo no negócio dos cálculos. Para que fazer tanto carro? Vai lá. Pronto, ótimo, muito bom. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, ai gente, eu tenho muitos, mas falando aqui Hoje. no profissional, né, é de fato ver os pedreiros sendo reconhecidos, porque o que Arrepiei. eu vejo é muito cliente que paga milhões, né? Às vezes, vocês sabem que temos No móveis 10 mil, 15 mil, 20 mil, um móvel. E nunca E na hora o cara quer barganhar com o pedreiro serviço. que tem ali a hora dele. Vou tudo. até. Nossa, tem uma você falou arquiteta tudo. que eu ouvi ela conversando, eu achei muito, muito. E é uma arquiteta assim, já de um padrão bacana, assim, Aham. um escritório legal. Ela falou o seguinte: ela apresentou o orçamento da mão de obra, e aí o cliente falou assim: nossa, que absurdo esse valor, nossa, o cara não sei, não é um absurdo. Ela falou assim: é você que vai ficar lá no sol, instalando o revestimento da piscina? É você que fica ali fazendo? É você? Não. E se você fizesse, ia cobrar quanto? Aí o cara, Ótima. Aí Isso vou não falar, tem Ah, entra na questão aí ele falou, técnica. tá barato. É. Não, mas "Ah, faz uma relação. e aí, Traz a na pessoa um hora pouco que pra... você pensa uma- no tamanho, no valor dos revestimentos que a gente lida, o cara que ele vai. Exato. Não é fácil, gente. Tem que saber cortar. Você tem que saber o ângulo que vai cortar, como que vai cortar, qual ferramenta, qual EPI. Tudo. Isso é verdade. Mas para tudo, o Brasil não é ainda, não sei, estamos caminhando, mas Que no valoriza. geral valoriza muito serviço, né? O produto Não. ainda está acima da Mas entrega, isso né? tá Vai mudando, mudar. eu também sou otimista. E os pedreiros, de novo, né? O reality dos pedreiros. Eu comprei essa ideia mesmo porque valoriza. Sim, Mostra, olha, Valoriza muito o bacana, profissional. sim. E, na verdade, a gente está Aproxima, falando de né? pedreiro aqui, Mas é no mas geral, é azulejista, todo mundo aqui no gesseiro, mesmo balaio. exato. E até de serviço mesmo, Também, da nós fora da também. construção civil, sabe? Também. Fora da Todos os construção civil. serviços. Porque a gente não olha, o povo é mal educado, a é. sociedade é mal educada, a sociedade só quer só ver o seu. eu. Então, assim, o meu, É. esse exemplo que você deu aí, né? a minha hora é valorizada, mas a a dele sua está é lá no valorizada. sol, que tá lá na sua piscina, instalando Aí ali. é problema dele. Sonho. Né? Do que se arrepende ou se arrepende de alguma coisa. Que
Me arrependo. Também me arrependo de um monte, mas não vou ficar por dentro também aqui me denunciando, Não, vamos. né? Eu me arrependo de não ter começado a fazer academia antes. Gente, eu tô Foi uma fazendo. coisa que Eu mudou, acho né? que eu faço ginástica. Falo até isso pro professor, porque pra mim, eu sou da época, gente, que se usava polaina. Eu Ginástica. olhava lá É. e tal. Não fazia naquela época, mas achava É. chique. É. Mas voltou a usar, viu, Polaina? Tá na Pois moda. é, né? Aí agora virou treino, né? Às vezes quando eu me pego treino. falando de ginástica. Ai. E E assim, jovem. né? Eu sempre fui gordinha, já fui mais, agora eu tô menos. Aí a gente vai ficando velha, a máquina vai ficando, Mas mais né, pela desgastada. Saúde, né? E aí você descobre que o negócio da saúde, que é importante. E aí eu emagreci, veio a flacidez da pele e tal. Falei, poxa, se eu tivesse fazendo academia lá, Começado não tava tão Mas flácido. é melhor tarde do que nunca. Não, já comecei. Já completei 1 ano que eu tô fazendo academia, eu tá? vejo, Sem eu desistir. Eu comento lá, não desiste. hein? Isso. Alguma curiosidade que você não mostra nas redes sociais? Ai, meu Deus. Uma curiosidade. Eu sou péssima cozinheira, mas eu vivo tentando sempre. E assim, os meninos já passaram muito aperto lá em casa. Nossa, tá parecendo a minha casa. Porque assim, A gente, gente também é desse tempero time. pra mim é É. alho e cebola, Eu também né? não tenho. Essa variedade variedade aí tá Não não. dá, difícil. é alho e cebola. Mas o alho e cebola dá pra É. você fazer sem É. errar. Mas me disseram que era pra botar limão no negócio do tempero do frango. É. Aí eu fui fazer um frango e aí eu sempre bati o alho e a cebola, porque é mais Você bateu fácil, é já mais no prático. limão? Óbvio, Ah, não. Camargo. Ai, meu Deus. Gente, Gente, o óbvio não é. Ele precisa ser eu bati dito. no liquidificador. E aí, Deu bota ruim. limão? Tá, vai Deu ficar ruim. espremendo. Gente, ficou óbvio que amargou tudo, né? Mas naquele dia era o que tinha pra comer, né? E os meninos não conseguiram comer. tinha que fritar Olha ovo. a orientação no saco da Olha, Guia. é isso aí. Olha a não- proporção, Isa. Mas eu não sabia, não, olha. Então, assim, eu vivo errando, querendo acertar. que legal. Hoje eu não bato mais o limão. Olha lá, não, aprendeu. Ai, E que legal muito esse bacana. papo, gente. Foi muito gostoso. Divertido. A gente Não é um assunto fácil, Não. mas fica leve, fica querendo, assim, querer aprender. Eu acho que isso instiga A ao gente quer conhecimento. acompanhar essa segunda temporada do Pedreiro Top, hein? Vamos ver como vai ser. Vou pedir patrocínio dele pra vocês pro Nossa, próxima olha temporada, lá, né? Porque gêmea falou da pra caramba, né? É isso aí. A gente especifica e fala pelo Insta. Vamos ver. É isso Porque aí. o arquiteto traz o grau da dificuldade da criação, né? Não, e aí eles, cada um com seu Aí problema. eu quero ver, ó, é Eles que uma aprendam. sugestão. Bora. A gente queria agradecer vocês que assistiram mais um episódio aqui do Gêmeas Isso, Cast. falar pra Isa apresentar Deixa. suas redes sociais, como a gente te acha. Isa Valadão, Isa com Z. Então, o Instagram é @Isa Valadão, porque eu negociei com a moça que tinha a Isa Valadão. Aham. Tinha outra Isa Valadão. Tinha. Ela é Menina. uma, acho que fonoaudióloga. Aí ela botou o ozinho, então depois se quiserem seguir a moça lá, ela é Isa Valadão com 2 Os no final. Não, eu sou Isa Valadão. Isa Valadão, normal, gracinha. Gente, ela, segue a né? Isa. Ela tá sempre à frente das novidades das feiras, do setor da construção civil, mas sempre com esse olhar humanitário, tem essa facilidade de ensinar. E uma dica também, seguindo ela, até falei isso pra ela, assim, quando a gente vai nas feiras, os arquitetos, a gente acaba vendo muita parte da tendência de mercado e essa parte que é mais civil mesmo, Uhum. que é mais técnica, a gente não vê, mas ela mostra de uma forma leve. Então ela já dá então uma vai lá. resumida e ela já ensina o que é importante. Então, pode Teve seguir, você vai teve aprender feira há muito. pouco tempo, então tem umas coisas Eu de feira lá. eu tô vendo já. Obrigada, gente, por mais um episódio. A gente está muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Mandem temas, comentários, sugestões. E se a gente conseguir um bordão bacana, a gente vai usar no próximo, hein? Vamos Será? testar. Segue a gente lá no @Gêmeas da Arquitetura.